Uma boa noite a todos os nossos irmãos de ideal espírita e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós estamos vivenciando nesses dias os festejos de Páscoa. Nos dias de hoje, Páscoa parece muito sinônimo de chocolate, né? E, incrivelmente, ovos de chocolate provindos de um coelho. É uma fantasia, digamos, até pueril, bastante infantil, mas que todos nós cultuamos. Aproveitamos para nos alegrarmos vendo as nossas crianças procurando as suas cestinhas com os ovos que o coelhinho deixou e sentimos alegria. Participamos daquela fantasia infantil, lembrando muitas vezes do nosso tempo também de infância, quando também procurávamos as nossas cestinhas naquele domingo de Páscoa. Certamente, todos nós sabemos, a Páscoa tem um significado mais amplo, bem mais amplo do que simplesmente dar ovos de chocolate às crianças ou fazer uma refeição em família, reunindo amigos. É bem mais do que isso, certamente. Nós conhecemos a história bíblica que há 3.500 anos o povo hebreu era escravo do povo egípcio. E num dado momento surgiu a figura de Moisés, um hebreu que foi criado na corte egípcia e que libertou aquele povo, depois de ter imposto a vontade de Deus, segundo Moisés, sobre a vontade do faraó do Egito, Ramsés II. Segundo a narrativa lá da Bíblia, depois de 9 pragas que foram colocadas em cima do povo egípcio, na tentativa de convencer o Ramsés, faraó do Egito, a libertar o povo, uma 10ª praga foi a do anjo da morte, onde os primogênitos egípcios, todos, em cada família, os primogênitos, morreram naquela noite. Ainda segundo a narrativa bíblica, o povo hebreu, avisado de que o anjo da morte iria percorrer toda a cidade, eliminando os primogênitos, foi instruído a matar um cordeiro e pintar o portal de suas casas com o sangue do cordeiro, e com esse sinal o anjo da morte identificaria ali uma família hebreia, né? E não haveria então a imolação do seu primogênito. O filho do faraó foi uma das vítimas. E ainda, segundo a narrativa bíblica, mediante essa imposição tão violenta, a morte dos primogênitos egípcios, o faraó libertou o povo hebreu, e o povo hebreu então saiu liberto do Egito. Segundo o calendário hebraico, isso aconteceu no dia 14 do mês de Nissan, há 3.500 anos atrás. E até hoje o povo hebreu comemora a Páscoa, o Pessah, como eles chamam. Acredito que seja essa a pronúncia, Pessah, que é a comemoração da libertação do povo hebreu, considerado na época por eles um povo escolhido por Deus, do cativeiro no Egito. Pessah, segundo a tradução, seria passagem, porque uma das coisas fantásticas que aconteceram, segundo a narrativa bíblica naquela época, foi que o Mar Vermelho se abriu para que os hebreus, na sua caminhada do Egito até a Terra Prometida, pudessem atravessar o Mar Vermelho em segurança. E isso então é comemorado pelos hebreus, até hoje, os judeus, no domingo, na Páscoa, não no dia, na Páscoa. A Páscoa hebraica, na verdade, nos dias de hoje, ela é um período bem mais longo do que o nosso domingo cristão, né? A Páscoa cristã, então nós vamos ver. Na verdade, só para ter uma ideia,
neste ano de 2019, a Páscoa dos judeus se inicia agora no final da tarde de sexta-feira e vai até o dia 27. É todo um período, e não apenas um dia, um domingo, como era o caso da comemoração cristã. Então essa é a parte histórica, vamos dizer assim, da formação desta ideia da Páscoa no povo hebreu, que até hoje ainda continua sendo cultivada. Coincidentemente, há 2000 anos, quando o povo hebreu, na verdade já o povo judeu, eles trocaram, né? O povo hebreu para o povo judeu, o nome da Revolução acabou sendo alterado, Revolução Histórica, comemorava a Páscoa quando Jesus foi a Jerusalém, foi acusado pelos fariseus, pelos doutores da lei, foi preso pelos romanos, instigados pelos fariseus, julgado, condenado e crucificado. Todos nós conhecemos a história. Coincidentemente, aconteceu no mesmo período, esses acontecimentos da paixão de Jesus, quando se comemorava a Páscoa em Jerusalém, a Páscoa dos hebreus, dos judeus. 3 dias após a crucificação, Jesus ressuscitou, diz os evangelhos. E a Páscoa cristã, então, a Páscoa que nós comemoramos no mundo cristão, é a comemoração da ressurreição de Jesus. Então há uma diferença fundamental entre aquela Páscoa hebraica, dos judeus atualmente, e a Páscoa cristã. A Páscoa dos judeus, a Páscoa judia, comemora a libertação do povo da escravidão, povo hebraico, povo hebreu, do cativeiro do Egito, enquanto que a Páscoa cristã comemora a sua ressurreição de Jesus. Coincidentemente, como falamos, na mesma época. Com a organização da Igreja Cristã, a Igreja Católica, houve a necessidade de diferenciar essas duas comemorações. E como os judeus calculavam sempre o dia de Páscoa, o período de Páscoa, a partir do seu calendário hebraico, no Concílio de Nicéia de 325, a Igreja Católica instituiu uma outra maneira de calcular quando ocorreria esta festa de Páscoa. Essa é a razão pela qual a Páscoa a cada ano fica trocando de data, né? Nós sabemos. Segundo o Concílio de Nicéia, a Páscoa era calculada a partir do início do outono aqui no sul, né? Observando-se a efeméride lunar. Se nós observarmos o céu hoje, a lua está crescendo. Dentro de 2 dias ela é cheia. A Páscoa, no mundo cristão, é calculada dessa forma. Observa-se a lunação. O primeiro domingo posterior à primeira lua cheia que ocorre no outono é o domingo de Páscoa. Então nós temos o domingo logo em seguida, dia 21, né? A nossa lua cheia acontece no dia 19. Se nós observarmos os calendários assim para frente, vamos ver que basicamente é isso. Na verdade, existe uma pequena diferença. Em alguns casos, nem sempre acontece a partir da efeméride astronômica. Há uma tabela eclesiástica que regula, mas basicamente é isso. Para poder diferenciar as duas festividades, elas são fundamentalmente diferentes. Enquanto os hebreus, os judeus atualmente, comemoram um longo período, que é praticamente uma semana, como nós comemoramos também a Semana Santa, que termina na Páscoa, né? Eles usam as práticas do tempo de Moisés. Fazem determinados tipos de orações, comem determinados tipos de alimentos, evitam outros alimentos, fazem jejuns, têm orações especiais. Nós também herdamos, no mundo cristão, parte desse tipo de costume. Tanto que na Semana Santa a gente também evita de comer, a gente que eu digo, o mundo cristão, né? Porque a maioria de nós somos egressos da Igreja Católica, saímos da Igreja Católica um dia. Os mais velhos lembram o período da Quaresma e da Semana Santa, né?
que não se podia ligar o rádio, não se podia falar alto, não se comia carne, não se comia muita canjica, né? Havia uma série de coisas que se praticavam hoje, está muito em desuso, mas que caracterizavam um período de comemoração, entre aspas, a um acontecimento religioso. Jesus, como falamos, foi sentenciado, crucificado naquele período. E durante 2000 anos nós estamos festejando, entre aspas, né, a palavra fica meio usada, a morte de Jesus e não propriamente a ressurreição. Porque se nós olharmos em todo o contexto histórico da cristandade, uma das cenas, um dos fatos mais marcantes da cristandade é a crucificação de Jesus. Em todas as igrejas católicas, pelo menos, a gente encontra nas paredes aquelas famosas estações, que são os diversos momentos daquele suplício que Jesus passou desde o momento que ele foi condenado, foi colocado, foi aquele coroado com aquela coroa de espinhos, né, porque ele dizia que era o rei dos judeus. Foi colocado uma cruz nas suas costas e ele teve que carregar aquela cruz até o local onde ele foi crucificado. Então, em todas as igrejas a gente encontra aqueles quadros que relembram a paixão, o sofrimento que Jesus deve ter passado, que deve ter sido realmente insuportável, né? Os artistas, pintores famosos, vários e vários deles pintaram não somente uma dessas cenas, mas Jesus crucificado, Jesus sendo retirado da cruz. Ou seja, as cenas que caracterizaram a paixão de Jesus foram decantadamente utilizadas pelas artes, estátuas, né, esculturas, e até mesmo mais atualmente, com o advento do cinema, né, nós já tivemos um número muito grande de versões, interpretações que mostram a paixão de Jesus. Isso é muito interessante porque muitas vezes nós acabamos esquecendo a verdadeira mensagem que Jesus quis nos trazer e ficamos apegados àquele sofrimento que realmente deve ter sido, como falei há pouco, insuportável, pelo qual Jesus passou. Jesus não queria, provavelmente, que nós ficássemos apegados a esta visão de morte dele, mas queria que nós tivéssemos uma visão clara de vida, porque foi o que ele trouxe para nós. Jesus nos trouxe uma verdadeira escala de valores para definir os nossos atos das nossas vidas, a maneira pela qual nós devemos conduzir os nossos atos, os nossos momentos, o nosso dia a dia. A verdadeira principal mensagem de Jesus está contida não no seu suplício, nem no seu sofrimento, por mais significativo que ele seja, nós não estamos desqualificando, mas muito além daquele sofrimento. É possível mesmo que aquilo tenha aumentado a maneira com que nós encaramos a própria ideia que Jesus nos trouxe. A morte dele foi uma morte tão violenta que calcou fundo nos nossos corações. Eu digo nós porque certamente nós vivenciamos isso em outras encarnações, talvez até mesmo à época de Jesus, e auxiliou esse apego à ideia cristã, à imagem de Jesus que nós temos hoje. Se talvez Jesus não tivesse sido supliciado da maneira que foi, talvez muito menor seria a sua influência no mundo ocidental, né, sobre as nossas vidas. Mas, de qualquer maneira, não é o objetivo maior nosso ficarmos vivenciando e repetindo, ano após ano, o suplício de Jesus. As igrejas ortodoxas, né, procissões, missas, né, cultos de várias religiões da cristandade, onde se reverencia aquele sofrimento, aquela ideia de morte, né? Os templos ficam cobertos de cores que relembram a morte, o silêncio,
sepulcral, no momento em que Jesus morreu, de acordo com as Escrituras, é feito todo. E pouco, muitas vezes, valor se dá à própria ideia de ressurreição. E principalmente à mensagem que Jesus nos trouxe. Qual a imagem que Jesus realmente gostaria que nós lembrássemos dele? Pregado na cruz, crucificado, morto nas mãos de Maria? Certamente que não. Certamente que Jesus gostaria que nós relembrássemos a sua imagem, talvez no Sermão da Montanha, quando ele no monte, próximo à planície, as pessoas ouvindo e ele com seus braços abertos, nos ensinando as coisas necessárias à nossa condução, a maneira de que nós deveríamos conduzir as nossas vidas para adentrarmos ao reino de Deus. E nós podemos citar de uma maneira muito clara e muito direta as bem-aventuranças. Por que melhor do que a imagem de Jesus nos ensinando e nos dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem de nós não se enquadra dentro desse contexto de aqueles que choram? Quantas e quantas lágrimas nós já derramamos ao longo de nossas vidas, ou de nossa vida na condição de espírito, em diversas roupagens terrenas, de dores profundas, não somente dores físicas, mas dores morais, dores que ferem a alma, lágrimas que saem lá do âmago de nós. E Jesus nos dizendo: bem-aventurados serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quantos de nós já nos sentimos injustiçados perante a vida, mal interpretados, julgados de maneira errônea? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E daí uma complementação fabulosa: porque deles é o reino dos céus. Jesus nos abria nessa primeira bem-aventurança, nos descortinava o mundo espiritual, o reino dos céus. E se nós não acreditamos nele, essas palavras não têm sentido algum. Bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que padecem injustiça, aqueles que lutam pela justiça, porque verão o reino dos céus. Estarão neste reino dos céus. É a afirmação clara de que nós temos que ter confiança na providência divina, porque somos espíritos imortais, fadados um dia a sermos felizes, independentemente dos sofrimentos que nos assaltam nos dias de hoje. Isso, e somente isso, transforma toda a ideia de Jesus morto em Jesus vivo, que nos traz tranquilidade perante a vida, por maiores que sejam as dores pelas quais estamos passando, por maiores que sejam os percalços que se apresentam na nossa vida, no nosso caminhar, porque um dia seremos felizes. E daí nós começamos, a partir desta fé na providência divina, nesta visão da existência do reino dos céus, nós passamos a entender o papel educativo da dor. Quantos de nós que nos desesperamos perante os nossos sofrimentos? E muitas vezes realmente são sofrimentos extremamente profundos, agruras realmente doloridas. Mas nós nos desesperamos. Aquele que tem fé, se é que verdadeiramente nós temos fé,
acreditamos que somos seres provindos de Deus e que estamos amparados pela sua misericórdia, nós, mesmo no vale de sofrimentos, como foi usada a ideia, seremos tranquilos perante a vida, aguardando o dia em que todos os nossos sofrimentos cessarão e nós adentraremos então ao reino de Deus. Esta imagem que Jesus nos dá, que é muito mais eloquente de qualquer um de seus sofrimentos. Certamente, Jesus sofreu muito mais por perceber que muitos de nós não entendemos os seus ensinamentos. Ainda das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque também eles verão o reino de Deus. O que seria pobre de espírito? Houve quem interpretasse que pobre de espírito seriam pessoas com capacidade mental, com nível de inteligência menor. Nada disso. Jesus não aludia, quando falou em pobre de espírito, a qualquer deficiência intelectual, intelectiva ou de inteligência de quem quer que seja. Pobre de espírito são aqueles humildes, e humildes no sentido de estarem isentas de qualquer traço de orgulho. Pobres de espírito, então, são aqueles que não carregam em si o pior dos males da humanidade, que é o orgulho. O orgulho e o egoísmo, ambos sustentam todos os males, todos os demais males que atingem a cada um de nós na condição ainda de espíritos imperfeitos em processo evolutivo. É do orgulho que surge a prepotência, a vaidade, o apego à materialidade, a briga para domínio da moeda, do dinheiro ou de outras pessoas. Todas os nossos desvios comportamentais ligados à carne, à matéria, surgem fundamentalmente pela falta de humildade em nós, nos nossos corações. Verdadeiramente humilde é aquele que se coloca perante o Pai, perante Deus, e aceita as suas vicissitudes, luta contra as suas dificuldades sem reclamo, com resignação, com fé, com vontade de vencer, confiando na divindade, sem deixar um único momento de acreditar que o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando é o que de melhor nós necessitamos no exato momento que estamos vivenciando a nossa vida. Somos, nesse atual momento, a melhor versão de nós mesmos. Somos melhores do que fomos um pouco antes, nos dias anteriores da nossa vida. Somos, digamos assim, o upgrade, o ponto melhor das nossas existências agora, com tudo que nós estamos passando, por piores que sejam as condições em que estamos vivenciando os nossos dias. Esta é a verdadeira ideia, então, de pobres de espírito, humildes perante a divindade, humildes perante Deus, aqueles que juntam as suas mãos em prece, vibram seus corações, as suas mentes e dizem: Pai, eu estou sem força, me auxilia, me apoia, destituído de qualquer traço de orgulho, de capacitação falsa, com os olhos em lágrimas, dizendo, pedindo arrego, como a gente costuma dizer no linguajar, né? bem comum: Pai, me auxilia, Pai, preciso da tua ajuda. Esse é o pobre de espírito. Quiçá um dia sejamos esses pobres de espírito, porque nós veremos o reino dos céus, segundo as palavras de Jesus. Mas ainda lá
no monte, falando àquelas pessoas: bem-aventurados os puros de coração. Segundo a narrativa do Evangelho, algumas pessoas trouxeram algumas crianças para que Jesus as abençoasse. E então, os apóstolos, os discípulos de Jesus, afastaram as crianças porque iriam atrapalhar e incomodar Jesus. O que Jesus disse? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Pureza de espírito. Não há melhor exemplo do que observarmos nossas crianças destituídas de qualquer maldade, confiantes em nós. Disse um poeta, eu não sei citar quem, que a maior sensação de paz, de tranquilidade que alguém pode ter é ter uma criança adormecida em seus braços. Por quê? Porque ali existe a plena confiança, destituído de qualquer tipo de julgamento, sem qualquer medo ou temor, deixa-se dormir nos nossos braços. E essa paz, essa pureza se transferem para nós em termos de tranquilidade. Daí Jesus ter dito: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma dessas crianças, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E abençoa as crianças, ao contrário do que queriam os discípulos. Pureza de espírito. Ah, quão felizes nós seríamos se pudéssemos ter em nossos corações a pureza que as crianças carregam em seus corações, nos corações de cada uma delas. As nossas crianças, como falamos no início, que correm e vão correr no domingo agora à carta, à busca da sua cestinha cheia de ovos, confiantes de que o coelhinho realmente as trouxe e agradecendo, sei lá, a toda a vida que elas estão tendo, a alegria, aquele momento, aquela satisfação, pureza de espírito. É isso que Jesus queria que nós entendêssemos. E ainda, lá, naquele monte, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus percebia, naquela época, desgraçadamente deve perceber ainda hoje, que o ser humano ainda opta pela violência para resolver as suas diferenças, as suas disputas, as querelas que existem no dia a dia. Quantas e quantas lágrimas, quantas e quantas dores poderiam ser evitadas se nós optássemos por sermos mansos e pacificadores, e não violentos como nós somos. Por qualquer coisa nós erguemos o tom de voz. Por qualquer coisa nós nos irritamos ao ponto, muitas vezes, de tomar atitudes até mesmo violentas contra aqueles que nos amam, que estão conosco dentro de casa, que convivem no dia a dia com cada um de nós. Simplesmente porque não encontramos ainda uma outra maneira de convivermos com as pessoas que convivem conosco, entendendo e aceitando a diversidade. Cada um de nós é um mundo, é um universo diferente do outro. Temos nossas peculiaridades, temos nossas particularidades. Devemos, então, entender e aceitar. Os outros não pensem, não ajam, não sintam da mesma forma que nós agimos, pensamos ou sentimos.
E esta é a alusão de Jesus na última das suas bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. O que ele queria dizer com isso? Que se nós não tivermos misericórdia, não seremos alvo também da misericórdia de ninguém, de alguém. Se nós mantivermos o nosso padrão de busca de violência, busca de revide, de vingança, de desforra, é isso que também receberemos. A violência está à nossa volta. Não podemos continuar sendo aqueles que reproduzem essa violência. Porque se alguém nos agride e nós nos acharmos no direito de reagredirmos de volta, nunca terá fim essa violência. Jesus disse numa outra ocasião: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Bem-aventurados os misericordiosos, eles terão misericórdia. Se nós não aprendermos a aceitar e desculpar as ofensas, se nós não praticarmos o perdão 70 vezes 7, como dizia Jesus, se nós não entendermos que muitas vezes aqueles que nos ofendem o fazem porque o sofrimento deles às vezes é maior do que o nosso, certamente nós seremos aqueles que não encontraremos também ninguém para nos perdoar. Não teremos e não encontraremos misericórdia. Jesus sofreu o martírio que sofreu. Mas o maior martírio, certamente, que Jesus tem sofrido ao longo, certamente, desses 2000 anos, é ver que suas palavras, que seus ensinamentos ainda não encontram eco em nossos corações. Que aquela mesma violência que ele sofreu há 2000 anos continua residindo no coração das pessoas. Jesus certamente nos apareceria sorrindo se percebesse em nós, cada um de nós, a vontade real de melhorarmos. E Jesus, numa outra ocasião, falou: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se nós não acreditamos nessas palavras de Jesus, como é que vamos nos livrar dos sofrimentos que nós sofremos hoje? É necessário que nós comecemos a ver a figura de Jesus não apenas como aquele supliciado que sofreu e que com a sua morte, com o seu sofrimento, nos livrou do fogo do inferno. Nada disso. Jesus veio à Terra para nos trazer, como eu disse no início, uma escala de valores para que nós saibamos nos comportar perante as vicissitudes da vida. E se nós não fizermos isso, certamente Jesus continuará com seu sofrimento. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus disse também para cada um de nós, e nós parece que não ouvimos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Ninguém irá ao Pai, ninguém irá ao reino dos céus, ninguém participará do festim das bodas, a própria figura de Jesus, se não ouvirmos os ensinamentos de Jesus, não os interpretarmos, mas principalmente não os automatizarmos no nosso comportamento no dia a dia. Que vivenciemos essas festividades de Páscoa, que realmente lembremos com certo sofrimento, o sofrimento que Jesus passou, mas nos alegremos com os ensinamentos que Jesus nos deixou, principalmente se identificarmos em nosso comportamento alguns pontos de apoio da paz que Jesus pediu,
do perdão que Jesus nos ensinou, da caridade que Ele pedia que nós praticássemos como único caminho para a salvação. Lembremos de Jesus, não pela sua morte, não pelo seu sofrimento, mas principalmente pelo seu ensinamento. Que a paz de Jesus, continue conosco agora e sempre. Que assim seja.